seu exame da ordem, que quer seguir para as carreiras jurídicas, tal qual promotoria, magistratura, delegado federal, delegada federal. Então, nós estamos aqui para isso mesmo, para te dar ferramentas para que você possa chegar lá no lugar da sua vitória o quanto antes, com mais rapidez, com mais agilidade. Júlio, seja bem-vindo, Júlio. 17 horas e 57 minutos. Registrando a presença aqui do doutor Abel, da doutora Beatriz, do Carlos, do Gustavo, do Júlio, da Lene, do Mário, do Melquisedeque, do Wanderson, obrigado a todos. Esse projeto inicial aqui é para armar você com ferramentas e te preparar para te motivar, para futricar em você aí, para despertar disciplina, porque para chegar no lugar da sua vitória requer esforço, coragem e dedicação. Aos inscritos do exame da OAB, as minhas saudações. Que você mantenha a sua ansiedade aqui, a rédea curta, não está dependendo de você a questão da realização da prova. Mantenha-se firme no seu propósito e nesse cenário nós estamos aqui para ajudá-lo e, evidentemente, que nesse intervalo em que não ocorre a prova da ordem, vamos estudar, ok? Tem alguém fora do IESB aqui? Esse evento aqui está pelo Google Meet, vai ter muita gente que é convidado a entrar conosco aqui. Claudete, boa tarde, seja bem-vinda. Isso aqui é um bate-papo rápido, ligeiro, preparatório aí para o exame da ordem, para que você desenvolva um projeto de estudo sólido, puxando aqui para a área de direito empresarial. Pessoal, a prova da ordem tem duas fases. Primeira fase, média de 17 questões. Segunda fase, uma peça prático-processual com mais 4 questões abertas discursivas, onde você pode seguir aí o seu coraçãozinho, a parte técnica que você mais desejar. Se é direito penal, se é direito do trabalho, se é direito civil, se é direito constitucional, se é direito administrativo, se é direito tributário. Para isso é necessário que você tenha o quê? O domínio do direito material para desenrolar aí as competências necessárias para fazer uma boa peça e responder às questões abertas. A boa peça você tem que fazer no prazo máximo possível, mais rápido possível, para te sobrar tempo para as questões abertas. Luziane, boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal, então, o cenário é esse, direito empresarial. Professor, para o direito empresarial, para a prova da ordem, como é que é a pegada aqui para nós? É o seguinte, senhoras e senhores, a prova da ordem, primeira fase, tem na média de 17 matérias, como eu falei minutos atrás. Temos grupo A, grupo B e grupo C. Grupo A, grupo B e grupo C. Matérias do grupo A são matérias que têm maior peso. As matérias do grupo A são as matérias que têm maior peso. Estatuto civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Perceba que aqui o grupo pesado, o grupo vermelho, estatuto, constitucional, administrativo, civil, processo, penal, processo. O grupo B, grupo amarelo. O grupo B, se você tem aí direito do trabalho, material do trabalho, processual do trabalho, nós, direito empresarial, o direito empresarial, empresarial. Você tem também o direito tributário. Você tem o direito tributário, que são matérias importantíssimas para nós aqui. E você também tem o grupo C. O grupo C é que a gente brinca com eles falando que é o grupo dos pobrinhos. Porque cai na média de 2 questões. Aqui cai na média de 5 questões. E aqui de 6 para cima. Estatutos são 8 questões. Estatutos são 8 questões. Você está de brincadeira, professor? Estou falando sério. Então, muito bem. A concentração aqui nesse grupo. Esse grupo aqui nós vamos subjugar no primeiro momento e, a pedido da coordenação do curso de Direito, enquanto nós estamos adaptando as ferramentas para as lives que virão aqui, provenientes do grupo A, muitos de vocês fizeram pedidos através dos seus representantes de sala, que desde já agradeço a presença de todos aqui. Então, as lives estão sendo montadas aqui para enfrentamento do grupo A,
foco em direito constitucional, administrativo, civil e processo. Enquanto não vem, a coordenação pediu para atender requerimento de alguns alunos sobre o direito empresarial. Beleza, então nesse cenário nós vamos falar de direito empresarial e depois vamos falar de direito tributário. Mas a nossa praia hoje é direito empresarial. Muito bem. Nossa praia hoje é direito empresarial. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Sem muitas delongas, nosso prazo é curto. Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Os ansiosos para a prova da ordem que foi suspensa, contém essa ansiedade sua e vamos para a batalha, vamos estudar, ocupe a sua mente enquanto o resultado não vem. Ok? Agradeço a presença do Juliano, a presença do Ira, que irá nos auxiliar com as questões administrativas aqui. Qualquer dúvida, pessoal, eles estarão intervindo, mas você pode diretamente me mandar um WhatsApp, que eu quero que você anote, por gentileza. WhatsApp do professor Igor Marcelo. Igor Marcelo. Você também tem o professor Igor Rodrigues aqui na casa, que é professor de Direito Empresarial também, especialista em Direito Empresarial. Ele também é brito no nome, ele é um danadinho, causa muito transtorno para mim aqui. Eu sou o Igor Marcelo, ele é o Igor Rodrigues. Ele é Igor Rodrigues, eu sou o Igor Marcelo. 98108-1776. 98108-1776. Olá, Geisa, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigado. 98108-1776. Se for exame da ordem, turma, qualquer dica de exame da ordem, quando eu falar exame da ordem, lê esse concurso público como um todo, tá? Porque o delegado federal também tem muita matéria de direito empresarial que cai lá e direito tributário também. Você pode, por favor, um asterisco aqui, ó? Jogo da Véia, OAB? Porque aí eu vou dar preferência nas respostas, tá? A sua vitória é um tema importante aqui para nós. O IESB não vai parar enquanto você não chegar lá no lugar da sua aprovação. A hashtag até a sua aprovação. Põe lá na sua mensagem para mim, hashtag OAB, que aí eu vou parar tudo que eu estiver fazendo para te atender em nome da coordenação do curso de Direito. Tudo bem, turma? Alguém já fez o Direito Empresarial aqui? Está fazendo? Quem está nos matérias introdutórias aqui, tal qual o Tiago Melquisedeque, né? Tiago Melquisedeque. O Gustavo está no 5º semestre, é isso? A Rita também, obrigado. Claudete está fazendo, Tiago Melquisedeque. Beleza, senhoras e senhores. Muito bem. Tem muita gente que está fazendo, tem muita gente que vai fazer e tem gente que já fez, está inscrita no exame da ordem, mas está com o coraçãozinho na mão por conta da suspensão dessa danadinha dessa prova da ordem, eu até entendo. Então, a proposta é o seguinte: para conter a ansiedade de você que está inscrito no 32º exame da OAB, ao invés de pensar besteira, enquanto as lives não vêm, que já estão a caminho, enquanto as lives do IESB não vêm, que estão a caminho, vamos trabalhar com direito empresarial, que está aqui no grupo B, grupo dos amarelinhos, juntamente com direito tributário, juntamente com direito material e processual do trabalho. Tudo bem, senhoras e senhores? Pessoal, o livro que eu indico para vocês trabalharem, Fábio Ulloa Coelho, Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial, Fábio Ulloa Coelho. Vem aqui comigo, professor, dá aqui um zoom, isso. Mas você também tem um autor muito bacana aqui na casa, que é o André Luiz Santa Cruz Ramos, professor aqui do IESB também. Esse livro aqui é muito bom. Como é uma live voltada para a OAB, não vou aprofundar muito o tema, mas se você vai prestar concurso público para magistratura, compre o curso do Fábio Ulloa Coelho ou do Marlon Tomazetti. Eu estou aqui com o curso do Marlon Tomazetti, mas são 3 livros. Para Empresarial 1, Empresarial 2, Empresarial 3. Empresarial 1, Empresarial 2, Empresarial 3. Ó, 3 livrinhos bacanas aí para você. Mas cá entre nós, para delegado federal e para a prova da ordem, basta o Manual de Direito Comercial do Fábio Ulloa Coelho, você está muito bem servido. O direito empresarial é muito bacana. É um aliado para você passar no exame da ordem, prestar concurso público para delegado federal, magistratura, promotoria e ser um bom advogado, uma boa advogada. Que é o que nós queremos aqui, de todos vocês. Que vocês escolhem grau de advogado, que vocês formem logo no seu curso de Direito, diplominha na mão, que massa, diploma na mão, que cola em grau advogados, OABzinha vermelha na mão também,
e siga aí a sua caminhada engatando numa especialização. Professor, tema de direito empresarial, certo? Vai ter somente essa live de direito empresarial? Provavelmente não. O nosso conteúdo ele é extenso. Direito empresarial são 3 direito empresarial. São 3 direito empresarial. Vem comigo aqui, turma, rapidamente. Professor, por que você está falando isso? Porque tem gente aqui, acadêmico, que nunca teve essa matéria. E quem teve essa matéria, vamos revisar. Claro, direito empresarial 1, direito empresarial 2, direito empresarial 3. Esta aqui é a estrutura da matéria de direito empresarial para o exame da ordem. Empresarial. Empresarial 1, empresarial 2, empresarial 3. O direito empresarial 1, você vai trabalhar a figura do empresário, a figura do direito societário e outras informações a mais, tais quais o direito marcário, marcas e patentes. Isso aqui é matéria de direito empresarial 1. Direito empresarial 2. Direito empresarial 2, você vai trabalhar o direito cambiário, estudo dos títulos de crédito e contratos empresariais. Estudo dos títulos de crédito e contratos empresariais. E o direito empresarial 3, para fechar aqui os estudos de direito empresarial, você vai trabalhar a Lei 11.101 de 2005, que vai tratar do Instituto da Falência, e o Instituto da Recuperação. Aí você fecha muito bem o direito empresarial 3. Juntos, turma, como é que está o áudio? Como é que está o vídeo, por favor? Cleimo, Gustavo, Rita, Mário, obrigado. Deixa eu acompanhar o chat aqui. Tudo certo? Ana, seja bem-vinda. Obrigado. Euler, Carlos. Excelente. Bom, professor, desses 3 direito empresarial aqui. Manuela, seja bem-vinda. Do empresarial 1, empresarial 2, empresarial 3, o que é cobrado no exame da ordem? Pergunta boa. Qual é a maior incidência de questões dentro de direito empresarial para a primeira fase do exame da ordem? Respondo a vocês. Acompanhe comigo no chat. Acompanhe comigo no chat, turma, por favor. Deixa eu pegar aqui uma tela mais limpa. Normalmente, sempre tem algumas questões que variam, mas normalmente é isso aqui que é cobrado, turma. Acompanhe no chat, por favor. Teoria geral do direito empresarial. Teoria geral do direito empresarial. Contratos empresariais, né? Contratos, vou desligar minha câmera aqui só um instantezinho, rapidinho. Contratos, o direito societário. No direito societário, que é o estudo das sociedades empresárias, você tem aí, ó, sociedades no Código Civil e a lei das SAs. Lembrando que a lei das SAs é uma lei especial. É uma lei especial. Eu só estou regulando uma lâmpada aqui só. Isso. É uma lei especial, não está no Código Civil. Volta para minha câmera. Isso. Não deu certo o que eu queria, não, mas vamos lá. É uma lei especial, não está no Código Civil, é a Lei 6.404 de 76. E no Código Civil você tem o resto das sociedades. E no Código Civil, então, você tem o resto das sociedades que nós chamamos de sociedades no Código Civil. Chamado direito societário. Direito societário. Corta para mim. Isso. Isso mesmo. O dito direito societário. Você também tem aí, ó, incidência dos títulos de crédito, incidência dos títulos de crédito e incidência da falência. Não quer dizer que recuperação judicial não caia. Isso não quer dizer que recuperação judicial não caia. Cai, sim, mas a incidência maior é da lei de
a Lei 11.101 de 2005, o Instituto da Falência. Tudo certo, turma? Então, esse aqui é o panorama geral da sua prova da ordem, primeira fase. Senhoras e senhores, quem está aqui já matriculado em cursinhos preparatórios, quem já está aí inscrito no exame da ordem, nessa cadência de estudo, vai ouvir falar lá no cursinho preparatório que direito empresarial e direito tributário são as matérias mais fáceis para a segunda fase. Repito, para a segunda fase, segundo alguns cursinhos preparatórios, vou te dar um spoiler aqui, as matérias mais fáceis para passar na segunda fase é direito empresarial e direito tributário. Eles estão destacando bastante o direito empresarial. É verdade. Se você acompanhar as últimas provas da ordem, as peças de direito empresarial chegam a ser ridícula, de tão fácil que é. É verdade, chegou a cair uma ação de cobrança esses dias para trás, uma ação de consignação em pagamento. Olha aí que facilidade a coisa. Só que para você enfrentar direito empresarial na segunda fase, você tem que ter o domínio do direito material, igual ao tributário. Vou até falar mais aqui mais próximo do microfone. Você tem que ter o domínio do direito material igual lá no tributário. Senão não adianta, isso se estende para todas as outras matérias da segunda fase. Tudo bem, senhoras e senhores? Voltando aqui para a primeira fase, teoria geral do direito empresarial, contratos empresariais, sociedade anônima, que é a lei das SAs, sociedade no Código Civil, títulos de crédito e falência. Olha, vamos aqui, numa cadência no seguinte tom. Ó, rapidamente. Rapidamente, a pegada aqui é uma pegada meio que cursinho, tá? Mas se você precisar de mim, torna te dizer, me manda aí um WhatsApp, me manda um e-mail, que depois a gente manda material, troca algumas ideias, tá? Ó, vem comigo aqui. Empresário. 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 Empresário é a figura que é protegida pelo direito empresarial. É este cara que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar aqui com o empresário. Neste formato, a prova da ordem gosta de perguntar quem é o empresário, requisitos para ser empresário, dentro da teoria geral do direito empresarial. Então, nosso foco aqui hoje é falar da teoria geral do direito empresarial. É provável que nós vamos pegar costume de fazer essas lives de direito empresarial para esgotar esse conteúdo que está aí no chat. É verdade, professor? É verdade. Bom, então vem comigo aqui, então. A figura que é protegida pelo direito empresarial, que é a que nós precisamos estudar, que é a tutelada por este ramo do direito, é o empresário. Ó. Empresário. Empresário. Quem é o empresário no Brasil? Quem é o empresário no Brasil? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Empresário no Brasil, com a atual teoria que rege o direito empresarial, é aquele sujeito, pessoa física ou jurídica, que está ali no artigo 966 do Código Civil. Artigo 966 do Código Civil. E o artigo 966 do Código Civil é a matriz da teoria da empresa, a teoria italiana, herdada pelos italianos, inspiradas pelos italianos, trazida aqui para o Brasil. Vai falar que para ser empresário no Brasil tem que ter três requisitos. 3 requisitos para ser empresário no Brasil. Artigo 966 do Código Civil. Primeiro deles. Segundo. Terceiro. Requisitos para ser empresário. 1, 2, 3. Empresário é gênero que comporta 3 espécies. Empresário é gênero que comporta 3 espécies. 3 espécies. Espécies de empresário. 1, 2, 3. E esse desenho aqui vai fortalecer o seu conhecimento e enfrentamento da matéria de direito empresarial. Requisitos para ser empresário no Brasil. Profissional. Tem que ser o profissional. Profissional.
Se é profissional, não pode ser amador. Profissional. Tem que exercer uma atividade econômica, buscar o lucro, atividade econômica, ou seja, buscar o lucro, e tem que ter, vou tocar até a cor da caneta, importantíssimo para todos vocês. Ei, você que não teve direito empresarial ainda, presta atenção nisso aqui. Tem que ter organização. Organização. Alguém pode recortar aí para mim, colocar no chat, por favor, o artigo 966 do Código Civil? Só o caput, só a cabeça, só o caput, por favor. Organização. Vamos ver se o professor não está esquecendo das coisas. Artigo 966 do Código Civil, requisitos para ser empresário no Brasil. Profissionalismo, buscar o lucro e ter organização. Abel, muito obrigado. Olha lá, turma. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, busca o lucro, e atividade econômica organizada. Organização. Essa organização nós chamamos de organização empresarial. Vem comigo, turma, por favor. Organização empresarial. Empresarial. Organização para quê? Para a produção ou circulação. Produção de quê, professor? Produção de bens. Produção de quê? Produção de bens. Ou produção de serviços. Ou então circulação. Circulação de quê, professor? Circulação de bens. Ou circulação de serviços. Então, esta aqui é a teoria da empresa, que bate bastante na tecla que o empresário no Brasil é aquele que tem organização empresarial, é aquele que conjuga os 4 fatores de produção. E com isso aqui eu já te dou uma questãozinha da prova. Eles vão perguntar para você, requisito para ser empresário. Registro na junta comercial. Vai falar que empresário tem todos esses requisitos aqui, inclusive para ser empresário no Brasil tem que haver o registro na junta comercial. Registro na junta comercial é condição para ser empresário? Falso ou verdadeiro? Para ser empresário no Brasil é necessário o registro na junta comercial. Falso ou verdadeiro? Falso. Verdade, doutor. Por quê? Porque o artigo 966 não falou em requisito aqui. Registro na junta comercial. Registro na junta comercial é o que, então, professor? Mera condição de regularidade. Obrigado, Beatriz. Mera condição de regularidade. E tem gente que erra no exame da ordem. Não pode errar, irmão. Não pode errar, irmã. É fácil. Basta você vir conosco aqui, concentrar na leitura da lei seca do Código Civil. Revisar a sua matéria e fazer exercício, tá? Este empresário, que está no artigo 966 do Código Civil, que traz a teoria da empresa, que tem a organização como um destaque, ele é gênero que comporta 3 espécies. Ele é gênero que comporta 3 espécies. O empresário que odeia sócio, que nós chamamos ele de empresário individual, vem comigo, turma? É empresário individual. O empresário individual é a pessoa que sozinha organiza os fatores de produção. O empresário individual, repito, boa noite, Débora, seja bem-vinda. O empresário individual, repito, é a pessoa natural que sozinha organiza os fatores de produção. Organiza a mão de obra, inclusive. Esse empresário individual quer lucrar sozinho, não quer ter sócio. Tem pessoas que não suportam sócios. Eu, diferente do empresário individual, eu não dou conta de trabalhar sozinho, eu preciso de gente me ajudando. Então, não consigo trabalhar individualmente, eu preciso ter parcerias, eu preciso trabalhar com sócios. Então, eu trabalho em sociedade. As pessoas naturais que se juntam para explorar determinado nicho de mercado
trabalha em sociedade. Se essa sociedade de duas ou mais pessoas naturais, via de regra, trabalha com profissionalismo, trabalha com habitualidade, trabalha com continuidade, não eventualidade, busca o lucro e tem organização empresarial, essa sociedade é o quê? Sociedade empresária. Sociedade empresária. Olha que legal. Então você tem aqui as duas espécies de empresário. Está faltando aqui do meio. Mas de forma didática para te passar aqui, eu preciso te falar das responsabilidades. Qual que é a responsabilidade, via de regra, aqui, do sócio? E qual que é a responsabilidade, via de regra, aqui, do empresário individual? Na busca, no exercício da atividade econômica, pode dar errado alguns empreendimentos. Pode, se der pau, e se der errado. Se a pessoa física ou jurídica não conseguir cumprir com as obrigações, o credor vai vir e vai executar. O credor vai vir, vai executar e vai invadir patrimonialmente. Aí como é que fica a responsabilidade? Pessoal, esse cara aqui de cima, a responsabilidade, vem comigo aqui, turma, Ai Xixuan. A responsabilidade é ilimitada. Vem comigo aqui, turma. Ilimitada. A responsabilidade que é ilimitada. E aqui, limitada. 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 A responsabilidade aqui é limitada. Ao passo que lá em cima é ilimitada, aqui é limitada. Professor, e esse aqui do meio, quem é? Este aqui torna um híbrido entre o de cima e o de baixo. Esse aqui é um híbrido. A responsabilidade desse aqui é limitada, porém, ele é o quê? Individual. Então, nós temos aqui a EIRELI, que nada mais é do que a empresa individual de responsabilidade limitada. Nós temos aqui a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. É quase que um empresário individual, só que de responsabilidade o quê, turma? Limitada. Então, essas são as três figuras do direito empresarial que nós temos aqui. Evidentemente que nós vamos ter mais lives para aprofundar o tema com mais tranquilidade. Tainan, boa noite, seja bem-vinda. Professor. Vamos ter mais lives. Hoje é uma live geral para chamar você para o direito empresarial, que direito empresarial não tem nada de difícil aqui, não é bicho de sete cabeças, e com grande alegria que eu vou falar para vocês. Eu fico muito feliz, muito contente pelo IESB. Por quê? Porque aqui, na primeira fase de direito empresarial, o IESB é 5 em 5. Isso mesmo, nós somos 5 em 5. Nós costumamos fechar as questões da prova da ordem. Então, direito empresarial para você é um puta aliado, é um super aliado. É um super aliado. Olha aqui. Professor Igor? Pois não? O quadro não está muito nítido. Senhoras e senhores, vocês estão conseguindo ver o quadro aqui? A Rita está comentando que o quadro não está muito nítido, mas na minha câmera está ok. Como é que estão para vocês aí? Está meio embaçado. Está meio embaçado? Professor Igor, Juliano aqui. Professor, é porque a sua câmera ela tem aquela função de foco. Então, toda vez que o senhor se movimenta, ela fica procurando um foco melhor, ela fica embaçando o quadro branco. Mas tem horas que acho que é a qualidade da conexão que ela fica totalmente embaçada, mas dá para ver alguma coisa. Se eu puder aproximar a câmera do quadro, fica melhor. Entendi. Não vamos trocar aqui, então. Vamos usar uns slides aqui. Só um instante, turma. Vamos usar uns slides. Só um instantezinho. Deixa eu subir o slide, porque eu já tenho isso aqui preparado para isso. Professor, então, os temas que nós iremos trabalhar aqui são esses. São esses. Quais os temas que nós vamos trabalhar aqui, professor? Nós vamos trabalhar aqui. Deixa eu ligar a câmera de novo aqui. Nós vamos trabalhar aqui. Eu já vou apagar o quadro aqui, turma, para a gente voltar para os slides, tá? Nós vamos trabalhar aqui
teoria geral do direito empresarial. Isso serão várias lives, tá? Teoria geral do direito empresarial. Sociedades no Código Civil. Sociedade anônima, ou seja, teoria do direito societário, que é aqui, ó, sociedade empresária, onde nós estudamos as sociedades empresárias. No estudo das sociedades empresárias, você tem 5 tipos societários. A CAN tem hora que ela desconfigura mesmo. 5 tipos societários. Esses 5 tipos, nós vamos destacar 2, LTDA e SA. Mas nós vamos aprofundar isso aqui no momento oportuno. Tudo bem, turma? Deixa eu apagar o quadro aqui, para que a gente venha para o slide. Deixa eu dividir a tela, deixa eu compartilhar a tela. Só um instante, turma. Rapidamente, vamos compartilhar a tela aqui. Conectando. Boa noite, Brenda, seja bem-vinda. Conectando. Vocês conseguem agora, turma, ver o slide de direito empresarial que está na tela, por favor? Sim. Muito bem, consegue ver teorias do direito empresarial? Que às vezes eu não consigo ver o espelho aqui, enquanto eu apago o quadro. Teorias do direito empresarial. Professor, então, eu já sei que empresário... A CAN está desligada, tá, turma? Já volto aqui. Eu sei que empresário tem que ter 3 requisitos, sim. Onde está isso? Artigo 966 do Código Civil. Empresário é aquele que trabalha com profissionalismo, exerce uma atividade econômica, busca lucro, apagando o quadro aqui, e que tem organização empresarial. Esta organização empresarial é a base de uma das teorias que nós vamos estudar aqui. Dentro do direito empresarial, nós temos 3 teorias. Muito bem. 3 teorias do direito empresarial. Apaguei o quadro. Bacana. Empresário é gênero que comporta 3 espécies. Corta para mim aqui, Cam, vamos lá. Empresário é gênero que comporta 3 espécies. Ou empresário ele é individual, ou ele é IRELI, ou ele é sociedade empresária. Professor, quem é o empresário individual, quem é a IRELI, quem é a sociedade empresária? Isso aí, só isso aí já dá uma aula, que é o que nós vamos fazer no decorrer dos nossos encontros. Certo? Então, para falar de teoria geral do direito empresarial, nós vamos aqui no compartilhamento de tela. Nós temos 3 teorias gerais do direito empresarial. 3 teorias gerais do direito empresarial. A CAN agora está legal, turma? Pelo menos para ver o rosto do professor? Deixa eu ver o espelho aqui. A tela aqui para mim fica muito curta. Só um instante. Ah, vocês estão conseguindo ver o espelho aí, né? Beleza. Teorias do direito empresarial. Professor, quais são, então, as teorias do direito empresarial? São 3. Na evolução do direito empresarial no tempo, você conta 3 teorias. Teoria das corporações de ofício. Teoria das corporações de ofício. Teoria dos atos de comércio. Teoria dos atos de comércio, acompanhe comigo no slide, por favor. Teoria dos atos de comércio e teoria da empresa. 3 teorias. Teoria dos atos de comércio, teoria das corporações de ofício e teoria dos atos de comércio. Como essa live aqui é uma live muito curta, eu não vou aprofundar muito questões históricas, eu vou pular a parte da teoria das corporações de ofício e vou direto para a teoria dos atos de comércio. Por quê? Porque o legislador, ele é muito criativo e o examinador da OAB, ele gosta de pegar essas questões aqui, que ele pega uma teoria e dá o nome de outra. Pega a nacionalidade de um e joga a nacionalidade de outra. A teoria dos atos de comércio, turma, vem comigo aqui, turma, é uma teoria francesa. A teoria dos atos de comércio é uma teoria francesa. Essa bagaça cai na minha prova da ordem, professor? Cai. Cai. A teoria dos atos de comércio, ela é adotada pelo Código Comercial de 1850. Nós temos um Código Comercial novíssimo, que ele é de 1850. Tá? E esse Código Comercial adotou lá da doutrina italiana, do Código de Napoleão, adotou essa teoria dos atos de comércio. O seguinte, turma, rapidamente. O Código Comercial Brasileiro, de 1850, ele tinha 3 partes. Acompanhe no slide, por favor.
Código Comercial de 1850, ele tinha 3 partes. Professor, você conjugou o verbo no passado? É, porque tinha. Já não tem mais. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, parte 2 e parte 3. A parte 1 tratava do comércio em geral. A parte 1 tratava do comércio em geral. A parte 2 trata do comércio marítimo. A parte 2 trata do comércio marítimo. E a parte 3 tratava das quebras. Por isso que você ouve falar na falência, a empresa quebrou. De quebrar a banca. Lá da época, lá da Idade Média, o comerciante não conseguia pagar suas contas lá na feira, chegava a galera e quebrava a banquinha dele. Ele falia, quebra, das quebras, parte 3. Esse era o Código Comercial de 1850, legislação novíssima. A parte 3 foi revogada pela antiga lei de falência e concordata. Isso aqui é importante para nós, isso aqui é importante para nós, que quando você sentar do lado de um empresário, se for um empresário antigo, mais maduro, ele ainda vai falar na concordata, tá? A concordata era o antigo benefício que o Estado dava para a sociedade comercial. Ou comerciante, que no eventual crise econômico-financeira, se a crise se instaurasse ali na sociedade comercial, o comerciante podia pedir o benefício da concordata, um benefício para superação de crise. A concordata de ontem, a concordata de ontem concordata, hoje recuperação judicial. Então, essa concordata estava no decreto 7661 de 1945, a antiga lei de falência, foi revogada pela atual lei de falência. E aí, aqui a nós. Uma das maiores incidências no exame da ordem está aí, falência, está na Lei 11.101 de 2005. Lei 11.101 de 2005. A nossa atual lei de falência que revogou, então, o decreto-lei 7661 de 1945. Juntos, turma? Código Comercial, 3 partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1 do comércio em geral, parte 2 do comércio marítimo, parte 3 das quebras. A parte 3 do Código Comercial, revogada pela Lei 7661 de 45, decreto-lei, que, por sua vez, foi revogada pela Lei 11.101 de 2005. Então, se tratando hoje, na atualidade de falência e recuperação, eu aplico quem? A Lei 11.101 de 2005. Muito bem. A parte 1, professor, do Código Comercial. Pessoal, a parte 1 tratava do comércio em geral. Ela trouxe essa teoria dos atos de comércio, a teoria francesa que nós falamos. Tratava do comerciante em geral. Quem era o comerciante em geral? O comerciante ou a sociedade comercial. Junta-se 2 ou mais pessoas naturais e vamos explorar uma atividade comercial. Então, nós temos uma sociedade comercial. Trata, então, essa teoria do comércio em geral. Matriz francesa. Não se esqueça disso, a teoria dos atos de comércio inspirada na França. Lembra do Napoleão que você não se esquece, da matriz. Teoria francesa. Então, vai falar o seguinte, segundo essa teoria. Professor, segundo a teoria dos atos de comércio, quem era o comerciante e quem era a sociedade comercial? Quem era o comerciante e quem era a sociedade comercial? Comerciante, sociedade comercial. Comerciante era a pessoa física, a pessoa natural. Sociedade comercial, uma pessoa jurídica, que é a união de 2 pessoas naturais, criasse, então, uma sociedade comercial. E quais os requisitos, então, para termos aí, ser considerado uma sociedade comercial? Trabalhar com habitualidade, trabalhar exercendo os atos de comércio. E aqui que a porca torce o rabo na teoria. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quem era considerado comerciante e quem era considerado sociedade comercial? Aqueles que trabalhavam, tanto a pessoa física como a jurídica, que trabalhavam com habitualidade. O que é habitualidade mesmo? Continuidade, não eventualidade. E exercia também os atos de comércio. E nos atos de comércio, a porca torce o rabo nessa teoria aqui, turma. Como assim, professor? A porca torce o rabo nessa teoria aqui, a teoria dos atos de comércio? Pessoal, só era classificado como sociedade comercial ou comerciante quem trabalhava com habitualidade e exercesse um tal de ato de comércio. Atos típicos comerciais. Atos típicos de mercancia. Era uma listagem. Né? O Código Comercial ele não tratava disso. Acompanhe no slide, por gentileza. Professor, qual que é o problema dessa teoria dos atos de comércio?
Código não falava o que era atos de comércio. Então, o que era atos de comércio? Editou-se um regulamento novíssimo. Olha que legal esse regulamento, novíssimo, de 1850. Já que o Código Comercial não falava que era atos de comércio, editou-se esse regulamento 737 de 1850. E esse decreto, esse regulamento, no artigo 19, vai falar que, olha, para ser comerciante ou sociedade comercial, tem que exercer este ato, este ato, este ato e este ato. Atos típicos de comércio. Pessoal, quem não estivesse aqui, nessa tipificação, por mais desenvoltura e contornos de comerciante ou sociedade comercial, se estivesse aqui, por exemplo, fora dessa listagem aí, do artigo 19 desse regulamento, não era tido como comerciante ou sociedade comercial. Logo, podia pedir concordata? Não. Ele estava fora. Ele estava fora da proteção do Estado somente por não estar o quê? Dentro dessa listagem. Ora, senhoras e senhores, o comércio ele é dinâmico, a sociedade ela é dinâmica. Todo dia aparecem mais profissões. Você já imaginou se toda vez que aparecesse uma profissão, tinha que editar e alterando o regulamento de determinada legislação para encaixá-la aqui? Não dá. É uma legislação muito engessada. Então, essa teoria dos atos de comércio não acompanhava o dinamismo da sociedade. Simples fato de não estar aqui dentro, tipificado como atos de comércio, não era tido como comerciante. Não podia pedir concordata. Não podia pedir recuperação judicial, num formato mais novo. Então, essa teoria de nada valia na atualidade, exatamente. Como diz Wesley Safadão, quem curte aí uma música descolada, como diz Wesley Safadão, carro que está dando problema, namorada que está dando problema, e teoria que não acompanha o dinamismo da sociedade, a catraca, complete a frase, segundo Wesley Safadão, a catraca gira. Então, essa teoria foi revogada, saiu de cena a teoria dos atos de comércio e entrou uma nova teoria. Vou te dar um exemplo aqui. Você consegue imaginar hoje a atividade rural do agronegócio que não seja tido como empresário? Pensa na atividade rural, o agronegócio, aquelas grandes indústrias lá no meio ambiente rural. Esta indústria do agronegócio não estava aqui dentro dessa teoria. Não estava tipificado como atos de comércio. Então, se a Cargill, o exemplo, a Cargill, aquela grande empreendedora no cenário do agronegócio, passasse por crise econômico-financeira, ela podia pedir concordata? Não poderia pedir concordata. Por isso que essa teoria não atendia mais os anseios da sociedade, teve que ser revogada. E a catraca girou para o lado da teoria dos atos de comércio. Como é que nós vamos resolver isso? Simples. Teoria que não está resolvendo nada, que não está acompanhando mais a dinâmica da sociedade, tem que ser o quê? Revogada. Então, a legislação, a teoria dos atos de comércio foi, então, revogada e entrou em vigor uma nova teoria, dita teoria da empresa. E a teoria da empresa é inspirada nos italianos, no Código Civil italiano, que os italianos, eles mesclam as legislações, tanto direito civil como direito comercial, numa única legislação. Então, nós temos aí o Código Civil de 2002, que ele veio revogando parte grande do Código Comercial, com o advento da teoria da empresa. É por isso que, quando você estuda direito empresarial, você acha o direito empresarial onde? Dentro do Código Civil. Tem aluno que faz uma confusão danada. Provavelmente a galera do quinto semestre está um pouco confusa. Professor, mas como assim o direito empresarial está dentro do Código Civil? Pois é, por conta da teoria da empresa. A teoria da empresa, teorias italianas, misturam os regulamentos. Então, hoje, para estudar direito empresarial, a matéria está no Código Comercial ou está no Código Civil? Está no Código Civil a partir do artigo 966. Para estudar direito empresarial, você pega o Código Civil, está a partir do artigo 966, que vai trazer a base dessa teoria da empresa que eu vou continuar explicando para vocês aqui. Vamos no Código Civil. Então, todo o Código Civil tem duas partes,
8 livros, 3 livros aqui, 5 livros aqui. O direito empresarial está onde? Está na parte especial. Logo depois dos direitos e obrigações, tem o livro do direito de empresa. É a partir do artigo 966 do Código Civil. Teoria da empresa. Professor, como assim, então, a teoria da empresa? Como é que funciona essa teoria dada pelos italianos? Pois então, eu quero que você anote isso no seu caderno. A teoria da empresa é a teoria de matriz italiana. Isso cai no seu exame da ordem. Cai. Porque eles tentam te confundir falando que a teoria da empresa é a teoria de matriz francesa. Não é. Qual que é a teoria de matriz francesa aqui no direito empresarial, que foi, inclusive, revogada? Teoria dos atos de comércio, professor. Basta você lembrar da França. Lembra da França, teoria dos atos de comércio. Então, eles cruzam essas informações aqui, trocam uma pela outra. Onde que está essa teoria? A partir do artigo 966 do Código Civil. Tá? Não houve revogação do Código Comercial como um todo. O Código Civil revogou apenas a parte do comércio em geral, do Código Comercial. Se você pegar o artigo 2045, estão acompanhando aí no compartilhamento de tela, por favor? Certo. Obrigado, Claudete, Tainan, Rita, Gustavo, obrigado. Obrigado, Abel. Obrigado, Manuela. Pessoal, artigo 2045 está aí, ó. Revogam-se a lei número tal e a parte primeira do Código Comercial. Então, a teoria da empresa veio e revogou a teoria dos atos de comércio, mas não revogou totalmente o Código Comercial, não, porque o Código Comercial ainda prevalece. Onde que o Código Comercial prevalece? Do comércio em geral. Ainda está em vigor? Ainda está em vigor. Professor, você está de brincadeira comigo. Então, o senhor está querendo me dizer que, em termos de comércio marítimo, eu vou aplicar uma lei de 1850? É isso? No que diz respeito a comércio marítimo, nós vamos aplicar, então, o Código Comercial de 1850? Isso mesmo. Exatamente isso que eu estou querendo dizer para o senhor. Exatamente isso que eu estou querendo dizer para a senhora. Professor, mas que isso? Ainda bem que isso não cai na sua prova da ordem. Aleluia, professor. Aleluia. Você não precisa preocupar com a parte 2 do comércio marítimo. Então, você vem aqui, o artigo 2045, então ele revogou então só a parte 1 do Código Comercial, certo? Então, você tem aqui um entrave entre direito comercial e direito empresarial. Ora, você ouve falar direito comercial, como é o livro do Fábio ou Coelho, direito comercial. Ora, você ouve falar em direito empresarial, que é o livro do André Luiz Santa Cruz Ramos. Qual que é a diferença de um para outro? Tanto faz, para nós é farinha do mesmo saco. Para nós utilizamos aí palavras sinonímicas, tá? Tanto direito comercial, foco aqui, foco, tanto direito comercial, como direito empresarial. Para nós aqui, o direito comercial é a teoria dos atos de comércio e direito empresarial, teoria da empresa, mas você pode usar essas expressões aí hoje como expressões sinonímicas, tá? Professor, mudou só a nomenclatura, professor? Não. Atualmente nós falamos empresário ou sociedade empresária. Empresário ou sociedade empresária. E o empresário, quem é o empresário no Brasil? Quem é o empresário no Brasil? Estava escrito no nosso quadro minutos atrás. Quem é o empresário no Brasil? Estão conseguindo ver o compartilhamento de tela, turma, por favor? Conceito de empresário, aplicação. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Sim, Claudete, obrigado. Quem é o empresário no Brasil hoje? É a pessoa natural ou pessoa jurídica? Obrigado, Luciane. Obrigado, Cleonice. Muito obrigado. É a pessoa natural ou a pessoa jurídica? Pessoa natural, nós temos o empresário individual, que é aquele que odeia sócio, e temos a Ireli. E a pessoa jurídica? Eu preciso organizar essa questão da Ireli aqui, tá? A Ireli é pessoa jurídica, tá? Eu preciso excluir essa Ireli aqui da pessoa natural.
E a pessoa jurídica, uma sociedade empresária ou a EIRELI? Eu vou excluir aqui desse slide essa EIRELI na pessoa natural. O estagiário errou, será punido. Então, nós temos 3 espécies de empresário no Brasil. Sim, vem comigo, turma. 3 espécies. Empresário é gênero que comporta 3 espécies. Sim, tem 3 requisitos. 3 requisitos. Quais são os requisitos para ser empresário? Profissional, busca o lucro e tem organização. Estou parecendo um Siri aqui, né? Profissional, busca o lucro e tem organização. E quais são as espécies de empresário? São 3. Empresário individual, EIRELI, sociedade empresária. Empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária. Estamos juntos? E o que diz o artigo 966 do Código Civil para nós? O que o doutor Abel transcreveu minutos atrás lá no chat. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, busca lucro e organização empresarial. Então, nós identificamos aqui os fatores básicos para a identificação do empresário no Brasil, e a teoria da empresa dá destaque na organização empresarial. A teoria da empresa é a teoria atual do direito empresarial e ela dá destaque para a organização empresarial. Empresário é o profissional que busca o lucro e que tem organização empresarial. Organização é essa voltada para a produção de bens, produção de serviços, circulação de bens ou circulação de serviço. Este é o empresário no Brasil. Tá? Pessoal, quem que é o profissional? Vamos entender esses conceitos de empresário aí. Quem é o profissional? Professor, é aquele que não é amador, certo? O profissional é aquele que não é amador, certo? Isso mesmo. Ele trabalha com continuidade, com habitualidade. Você que vende um carro, você vende um carro aí, vendeu um único carro. Dá para falar que você é empresário? Teve lucro? Com certeza, você teve um lucro bom. Você comprou um carro aí por 10 mil reais, vendeu por 15, teve lucro? Teve. Mas será que é por isso mesmo que você pode ser considerado empresário? Você vendeu um único carro, por mais lucratividade que você tenha, você não trabalha com continuidade, com habitualidade. Então, você não é profissional. Então, faltou um requisito para ser empresário. Empresário é aquele profissional que trabalha com continuidade, com habitualidade, tá? Uma compra de um único carro não pode ser considerado como empresário. Aí eu pego um exemplo aí, quem está assistindo Netflix, a série Cobra Kai. Quem já assistiu a série Cobra Kai, se você não assistiu, assista ainda. O Larusso. O Larusso pode ser considerado empresário? Sim, por quê? Porque ele trabalha na venda de carros com habitualidade e com continuidade. Ele está lá todo dia na empresa dele. Né? Olha lá. Todo dia ele está lá trabalhando com habitualidade e continuidade. Então ele é profissional? Sim, ele é profissional. Um dos requisitos para ser empresário. Evidentemente também que quem trabalha no mundo empresarial busca o lucro, não é? É da finalidade do empresário, turma. É da essência do empresário que vou aumentar a fonte. Buscar o lucro. Empresário é aquele danadinho que busca o lucro, mas não necessariamente que ele tem que lucrar. Ele tem só como objetivo o lucro. Só como objetivo o lucro. Tanto é verdade que se ele não lucrar, nós vamos aplicar 2 institutos para ele, ou a falência ou a recuperação. Ou a falência ou a recuperação. Então, empresário no Brasil é o profissional que busca o lucro e que tem organização empresarial. E aqui, para nós, organização empresarial é indispensável. Dentro da teoria da empresa, organização empresarial é fundamental, é indispensável. Provavelmente, o seu concurso, a sua prova da ordem, vai bater mais aqui, na organização empresarial. Empresário é o profissional que busca o lucro e que tem organização empresarial para a produção de bens, produção de serviço, ou circulação de bens ou circulação de serviços. Juntos, turma, na organização empresarial? Professor, o que significa a chamada organização empresarial? O que significa a chamada organização empresarial? Muito bem, senhoras e senhores, solte uma linha no seu caderno, por favor. Professor, você vai ditar? Vou ditar. Por quê? Porque isso aqui cai na sua prova da ordem. Cai na sua prova da ordem.
E se você é meu aluno de Empresarial 1, com certeza vai cair. Por quê? Porque é a base da teoria da empresa, teoria italiana, que revogou a teoria dos atos de comércio, teoria francesa. Juntos? Então, o que é a organização? Então, você vem comigo aqui, turma, ó. Anote no seu caderno. Organização. 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 Todo mundo junto aí? Dora, eu posso ditar? É uma frasezinha rápida, tá? Mas que vai garantir a sua vitória lá no exame da ordem, a sua vitória no seu concurso. Obrigado, Tainan. Obrigado, Rita. Vamos lá, então. Estamos falando de organização empresarial. Na linha de baixo, por gentileza. Haverá organização empresarial. Haverá organização empresarial. Quando a atividade fim, haverá organização empresarial quando a atividade fim, haverá organização empresarial quando a atividade fim for exercida com a colaboração de terceiros. For exercida com a colaboração de terceiros. O professor pode repetir? Posso, vou repetir. Organização empresarial. Haverá organização empresarial quando a atividade fim for exercida, com a colaboração de terceiros. Haverá organização empresarial quando a atividade fim for exercida com a colaboração de terceiros. Ponto. Todo mundo junto, por favor, turma? Na linha de baixo. Obrigado, Rita. Na linha de baixo, por favor. Não. Destaque na palavrinha não, por favor. Não haverá organização empresarial. Não haverá organização empresarial quando a atividade fim. Não haverá organização empresarial. Não haverá organização empresarial quando a atividade fim depender exclusivamente. Quando a atividade fim depender exclusivamente. Não haverá organização empresarial quando a atividade fim depender exclusivamente do exercício da pessoa natural. Do exercício da pessoa natural. Vamos, tá acabando o ânimo, tá acabando, é sexta-feira, ânimo. Repete, professor, repito. Não haverá organização empresarial quando a atividade fim depender exclusivamente do exercício da pessoa natural ou da figura. Quando a atividade fim depender exclusivamente do exercício da pessoa natural ou da figura dos sócios da sociedade. Ponto final. Repito. Organização empresarial. Haverá organização empresarial quando a atividade fim for exercida com a colaboração de terceiros. Não haverá organização empresarial quando a atividade fim depender exclusivamente do exercício da pessoa natural. Quando a atividade fim depender exclusivamente do exercício da pessoa natural ou da figura dos sócios da sociedade. Rita, muito obrigado, então, pela cordialidade de transcrever o ditado aqui para nós. Não haverá organização empresarial quando a atividade fim depender exclusivamente do exercício da pessoa natural ou da figura dos sócios da sociedade. Senhoras e senhores, nós estamos falando que empresário é um profissional que exerce uma atividade econômica que tem organização empresarial. Se faltar essa organização empresarial, dá para falar que a pessoa é empresária? 3 requisitos: profissionalismo,
buscar o lucro, organização empresarial. Se furar a organização empresarial, furou um dos requisitos para ser empresário. Dá para falar que ela é empresário? Não, exatamente. Aí a pergunta que eles vão fazer para você, eles vão te dar um case, eles vão te dar um caso prático, onde vai ser estudado se tem organização empresarial ou não. E a hora que eles terminam de descrever esse fato, presta atenção, doutora, por favor, está acabando a nossa aula, vamos, rapidinho. A OAB vai te descrever um caso que a pessoa tem cara de empresário, mas não vai ser empresário, porque vai faltar um dos 3 requisitos, de preferência a organização empresarial. Se furar a organização empresarial, no caso concreto, ele vai poder pedir recuperação? Profissional, exerce uma atividade econômica, tem organização. Se furar a organização, ou profissionalismo, ou buscar lucro, podemos falar que é empresário? Não. E não sendo empresário, pode pleitear a recuperação judicial, turma? Não, é muito bem, Luciane, muito bem, Geisa, Claudete, Tainan. Esta é a essência da teoria da empresa, turma. Isso despenca na sua prova, isso despenca no seu concurso. Evidentemente que nós vamos aprofundar o tema, não nesta aula, mas daqui a pouco. Professor, como assim pessoa natural? Como assim figura do sócio? Como é que é? Mas o básico aqui é o seguinte, furou os 3 requisitos para ser empresário, pode pleitear recuperação judicial, não pode pleitear recuperação judicial, porque é privilégio da classe empresária. Se eu, pessoa física, quero pleitear uma recuperação judicial no Santander, tá M e Thiago para mim, vou ficar querendo. Por quê? Porque isso é privilégio de clubinho VIP, é privilégio de empresário. E para ser empresário no Brasil, tem que ser um profissional que trabalha com habitualidade, continuidade, não eventualidade. Tem que buscar o lucro, não pode trabalhar de graça, tem que ter organização empresarial. Em outras palavras, tem que organizar os fatores de produção. E quais são os fatores de produção? Aí essa, por conta do nosso tempo, vai ficar para a próxima live. Senhoras e senhores, agradeço a participação de todos. Vai dar 19 horas, gostaria de ficar mais tempo com vocês, mas a maioria tem aula. Agradeço em nome do IESB e vamos nos falando. Este aqui é um movimento inicial para que você não fique parado, para que você siga a sua caminhada rumo à sua vitória. Direito empresarial, que é um aliado para fazer de você uma pessoa vencedora na prova da ordem, pessoa vencedora para delegada federal, para magistratura e por aí vai. Agradeço em nome da coordenação a todos vocês. Aguarde novas mensagens para a gente marcar novas lives. Muito obrigado. Boa noite, boa sexta-feira, excelente final de semana para vocês.